Tem amizades que não acabam. Elas só vão ficando folgadas até não servirem mais. Eu sou Leandro Dias e você está ouvindo O Adulto Possível, um podcast sobre o caos da vida adulta, as pausas, os sustos e tudo aquilo que a gente só aprende morrendo um pouco e renascendo depois. Tem coisa que a gente só percebe depois dos 30. As amizades não acabam como nos filmes. Ninguém bate a sua porta, ninguém faz discurso, ninguém chora no aeroporto por você. Na vida adulta real, as amizades elas não explodem, elas se descolam. Esse é um episódio sobre as versões da vida que não aparecem no nosso feed e no feed das outras pessoas. As pausas, as expectativas, as relações que mudam de forma ao longo do tempo. Hoje eu queria falar sobre uma coisa que ninguém ensina como lidar. Quando as amizades envelhecem diferente da gente. Outro dia eu encontrei um amigo da época da escola. A conversa foi boa, cordial, polida. Mas era como falar com alguém que eu já conheci e não com alguém que eu conheço hoje. E aí caiu a ficha. A gente cresceu juntos, mas a gente não cresceu no mesmo ritmo e nem nas mesmas direções. Às vezes a amizade continua. O que muda é o encaixe. E você já sentiu uma amizade afrouxando pelas costuras? Será que é a amizade que mudou ou só fomos nós que viramos outras pessoas? A vida adulta não destrói as amizades. O que ela faz é desalinhar essas amizades. E vai acontecendo em silêncio. A rotina muda, os horários começam a não bater, os assuntos somem, a intimidade esfria, as preferências se alteram. Aquilo tudo que juntava a gente anteriormente, aquela cola, aquele grude, né? Até como os nossos pais podiam brincar, fulaninho um grude com o outro, com a outra. Enfim, isso tudo vai secando, vai perdendo a forma, vai meio que evaporando. E nem sempre é por causa de uma briga, nem sempre é por causa de rancor. Mas é apenas a vida acontecendo. E essa foi uma frase que um outro amigo meu falou: a vida vai acontecendo e vai te atropelando. E a amizade é isso, a amizade precisa de manutenção. Sem presença, ela vira memória. E presença custa tempo, custa energia. E mais que isso, querer se doar. Depois dos 30, tudo fica mais caro. O bolso, o corpo, a saúde mental e a energia. E as relações entram na lista do que precisa fazer sentido. Tem gente que fica e tem gente que vai. Tem gente que atravessa a nossa vida com uma intensidade que deixa rastro. E tem gente que vai ficando pelo caminho mesmo estando perto. Quando eu ainda estava na faculdade, um amigo me falou que as amizades elas eram circunstanciais. Cara, essa fala dele ecoa até hoje na minha cabeça. Apesar de no primeiro momento eu ter achado aquilo total loucura da parte dele, hoje eu vejo que faz sentido. Até mesmo com ele, hoje em dia, eu não tenho mais contato nem intimidade. Claro que se a gente se encontrar na rua, é possível que role uma conversa, uma troca de figurinha ali, mas nada muito distante da circunstância que aproximava a gente no passado, que era a faculdade, a atenção envolvida com as provas, com as notas, com os coeficientes de rendimento, com os períodos, com as nossas demandas, que era aquela cola que a gente tinha anteriormente e não tem mais. A verdade é que não existe amizade estável quando as pessoas estão em movimento. E essa é a ideia que eu tenho hoje. O fim de uma amizade dói muito menos pelo adeus e mais pelo estranhamento, pelo silêncio e pelo desconforto de não pertencer mais ali. Cara, como eu senti isso diversas vezes esse ano em particular de 2025. Em especial, no começo desse ano, foi no aniversário de um amigo e eu tive essa sensação de que eu não estava mais fazendo falta. A nossa capacidade de interpretação e sensibilidade elas vão aumentando com o tempo. Coisas muito simplórias para um olhar menos antenado passam a fazer total sentido quando você coloca essa situação num contexto mais ampliado de anos de convivência e de relação. Uma frase, um gesto, até mesmo uma pergunta. Tudo isso, de certa forma, indica, ou pior ainda, denuncia a situação em que as suas relações elas estão. Eu vou te dar um exemplo. Nesse mesmo dia desse aniversário que eu estou lembrando aqui agora, uma pessoa com quase nenhuma intimidade comigo me fez uma pergunta extremamente íntima. Olha só, para você entender o que eu estou querendo dizer. A pergunta foi a seguinte: quando é que você vai morar com a sua mulher? Esse é um outro contexto que eu falo no outro episódio para vocês entenderem.
Sabe quando o mundo dá um pause e você pensa 5.000 coisas ao mesmo tempo, meio estilo Matrix? Porque foi tão absurda a pergunta, mas mesmo assim segue o caminho mais sóbrio? Você pensa, vou ser o mais sóbrio possível para evitar conflito, evitar briga e tal. Então a resposta que eu dei foi tão precisa quanto necessária. Um seco, abre aspas, em breve. Eu optei pelo corte seco suficientemente saudável e o assunto encerrou. Dias depois, essa cena ficou reverberando na minha cabeça. Afinal, cara, de onde vinha aquela pergunta? Do nada? Era dessa mesma pessoa ou de outras pessoas que ficaram fazendo fofoca, inferência e quiseram saber mais da minha vida? A resposta? Eu não sei, mas eu tenho as minhas suspeitas. E isso me leva a pensar no seguinte, com uma certa dose de pesar que é, quando a amizade não acaba, só não cabe mais na sua vida. Não tem corte. Não tem um marco ou ritual como um velório para um morto, ou uma briga forte dentro da relação. Essa ligação vai simplesmente se apagando com o tempo. Eu gostaria de dizer que está tudo bem, mas não está. Fragmentos do presente. Hoje vamos conversar significa áudio de 3 minutos e a resposta, quando tem, 1 semana depois. Eu participo de um grupo de amigos que gostam de se encontrar. Quase nunca na rua, mas em casa mesmo. Mais simples, mais barato. E a gente não precisa ficar preocupado com o valor de conta, nem com os 10%, 12%, né? Em alguns lugares, na realidade a maioria dos lugares 12% de gorjeta, nem aquela barulheira da mesa do lado. Geralmente eu e a minha mulher a gente gosta de receber gente em casa. Mas dessa vez a gente resolveu não disponibilizar, porque a gente estava cansado. Afinal a gente ouviu umas piadinhas de que somos muito controladores e planejadores, que eu sou obsessivo demais. Ok, então, que os outros recebam em suas próprias casas. Isso aconteceu uma vez, nunca mais aconteceu. Porque nutrir a amizade de forma bem concreta é também manter e sustentar esses encontros. Não é só a grana, a gente consegue dividir a grana com todo mundo, a gente consegue fazer um ratatá ali. Mas é estar com energia para receber teus amigos. É ter uma casa com mobília suficiente e razoavelmente confortável que não canse as visitas. Enfim, detalhes que fazem a diferença. E na última vez que tentaram marcar alguma coisa, aconteceu o que eu esperava. Ninguém ofereceu a própria casa. Todos estavam com problema no dia que havia sido marcado há praticamente 2 meses atrás e no final o encontro acabou não acontecendo. Parceiro, tem coisa que a gente só percebe e aprende vendo e vivendo. É mais fácil botar a foto de um amiguinho aleatório no Instagram e dizer que a amizade com ele ou com ela é de baixa manutenção do que, de fato, estar presente em uma relação consistente e consolidada de amizade. Indicação da semana. Hoje eu queria trazer uma série britânica chamada Sex Education. Ela está disponível na Netflix. Tem 4 temporadas, ela já acabou, não tem esperança de se gravar mais, afinal ela fechou, né? Como tem início, meio e fim. E tem como os personagens principais a Emma Mackey, né? A atriz Emma Mackey, que faz a personagem Maeve, e o Asa Butterfield, que faz o personagem Otis. Do ponto de vista adolescente, que essa série ela acontece, e aí é que está o lance interessante da série no contexto desse episódio, que é a fase em que os laços de amizade se criam, recriam ou se rompem. Esse é o ponto também, pouco antes da gente iniciar a nossa vida adulta, em que talvez seja a nossa última oportunidade de ajeitar alguns aspectos das nossas expectativas, ou quando estamos dispostos a nos doar e a também receber do outro, as fronteiras, os limites que a gente está disposto a criar e a ceder. Enfim, uma série que também fala sobre ciclos de amizade, mudança de fase, desalinhamento afetivo, o desenvolvimento sexual como identidade, o entendimento de que o afastamento pode ser, muitas vezes, a única solução para uma relação, de amizade ou amorosa. Fica essa indicação aí da semana para assistir, é uma série bem gostosa e, enfim, com temas, além de falar de sexo, eu acho que muito abertamente, mas eu acho que é bem complementar aqui ao episódio. A vida adulta tem esse efeito estranho. As pessoas que estiveram perto um dia podem seguir caminhos completamente diferentes. Nem toda amizade vai durar para sempre. E dizer tudo bem seria tão verdadeiro quanto uma nota de R$3. O máximo que consigo dizer e pensar é: eu ainda estou aprendendo a aceitar. O que fica é o que ainda faz sentido. Se esse episódio te atravessou, compartilha com alguém que fez parte da sua história.
Agora, manda sua mensagem para mim. Quero botar aqui as interações com vocês. Eu gosto dessa troca. Pode ser áudio, texto, enfim, o que for mais confortável. Eu já fiz isso em outros podcasts e o resultado é muito bacana. E segue o podcast no Instagram, @oadultopossível. E também siga aqui no Spotify para ser notificado sempre que sair episódio novo. Tento postar semanalmente, mas é legal para o algoritmo e todo aquele blá 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 que você já sabe que rede social provoca. Lá a gente continua o bate-papo, algumas reflexões e fragmentos da vida adulta real. Aquele abraço e até a próxima. Tchau.